Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, André, nascido em Betsaida, foi primeiramente discípulo de João Batista, seguiu a Cristo e levou à presença deste Pedro. Junto com Filipe, apresentou a Cristo os pagãos e indicou o rapaz que levava pães e peixes. Narra-se que, depois de Pentecostes, pregou o Evangelho em muitas regiões e foi crucificado na Acaia. Santo André, apóstolo, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, celebramos então a festa, dia em que a comemoração deste santo para a igreja, celebrado de forma solene. Então, nós trazemos para nós a vida e o testemunho deste santo apóstolo André, conhecido muito na região dos gregos, da Grécia, aonde ele levou o santo evangelho e aonde ele foi crucificado em forma de X. Então, amados irmãos e irmãs, hoje o Santo Evangelho meditamos o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. E a cultura clássica dos gregos mostra que geralmente eram os discípulos quem escolhiam os seus mestres. Não aconteceu com Jesus. Era Jesus, o mestre, quem escolhia e escolheu, a partir deste chamado, os seus discípulos. E aqui há uma grande graça, porque, amados, o chamado generoso de nosso Senhor, a predileção de nosso Senhor Jesus Cristo, convidando homens simples, pescadores, mostra que chegou o tempo oportuno, o chamado, aquele povo de Israel que foi conduzido, o povo hebreu, saindo da escravidão do Egito, e foi conduzido por Moisés, esperava, ansiava o momento em que o Messias, o Filho de Deus, viria agora para convocar mais uma vez o seu povo. Não foi uma grande multidão, foram homens simples. E aqui cabe refletirmos a pedagogia de nosso Senhor Jesus Cristo, que escolheu homens médios, que até meio-dia estavam ali contaminados com o seu trabalho, porque eram pescadores, e depois precisavam se purificar para entrar no templo, na sinagoga. Ou seja, Jesus escolheu homens que podiam estar entre os doentes, os enfermos, os pecadores, e também podiam estar com os doutores da lei, para mostrar a essência do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que era estar com pobres, com aqueles que estavam com o coração aberto, e também aqueles que poderiam se converter à boa nova, como os doutores da lei, citamos José de Arimateia e Nicodemos.
Jesus continua, amados, chamando a todos. E a iniciativa destes homens de deixarem as suas redes, a única segurança que eles tinham, a rede está lá, pendurada. Estamos precisando de algo, alguma necessidade a ser suprida com dinheiro, com o nosso trabalho. Pega a rede, entra no mar, vai pescar, vende o peixe. Era este o cenário em que os apóstolos estavam ali no Império Romano, e tendo que depois devolver estes tributos do seu trabalho ao Império Romano. Jesus passa naquele povo e vê que eram como que ovelhas sem pastor. Não tinham um guia. O guia que nosso Senhor Jesus prestou e percebeu que eles tinham era quem? O profeta São João Batista. Os discípulos de Jesus, em sua parte, migraram de João Batista para ele. E o testemunho de São João, de apontar, olha o tempo oportuno aqui, passando. Eis o Cordeiro de Deus, que o quê? Tira o pecado. Chegou, aqui é ele. Então os discípulos ficaram assim ainda, porque será que vamos seguir o Senhor ou não? Então hoje nós temos a graça de celebrarmos o primeiro chamado por Jesus, Santo André, e logo em seguida seu irmão Pedro, depois Filipe, e assim Jesus foi formando o que seria a pequena tribo, pegando as tribos de Israel, o pequeno grupo, não mais as 12 tribos de Israel, agora os 12 apóstolos. E esses homens amados vão escutar do coração de Jesus. E aqui não vou me deter nesta reflexão sobre tudo, amados, o que nós vivemos nesta semana com os sacerdotes que aqui estiveram, não. Essa semana foi uma semana de retiro. Os padres todos pregaram. E o que significa, amados, deixar e abandonar as nossas redes? Significa recordarmos sobre tudo aquilo que para nós é uma segurança. Significa pensarmos na nossa finalidade aqui nesta vida. E tudo aquilo que poderíamos colocar entre nós e nosso Senhor Jesus Cristo, que poderia impedir o nosso seguimento a Jesus, ou melhor, atrapalhar o nosso seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o que nós vamos deixar que poderia atrapalhar o nosso seguimento com o nosso Senhor Jesus Cristo? As nossas seguranças, essas são as nossas redes, que prontamente um bom discípulo de nosso Senhor deverá deixar para poder seguir a Cristo. O chamado de nosso Senhor na vida desses homens foi extraordinário. Imediatamente abandonaram aquilo que estavam fazendo, a pescaria, para agora tornarem-se pescadores de homens. Como pode um discípulo de Jesus ficar pensando naquilo que irá deixar para poder seguir nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos anos, amados, nós estamos nesta cidade residindo, aqui nesta paróquia, nesta área pastoral, e não compreendemos que este templo é uma casa ao lado, uma casa que prepara os seus estrangeiros. Não somos daqui, não somos desta terra, não somos deste mundo. Realmente, quando a gente olha para nosso Senhor Jesus Cristo e olhamos para o nosso interior, meu Deus, quantos obstáculos existem para que a gente atentamente, prontamente sigamos nosso Senhor. Não, Padre, não, o Senhor é que tem que se adaptar a nós. Padre, o Senhor ainda não se acostumou com nós? É assim? Então, quando Jesus estava na catequese com os seus 12,
Ele não estava esperando que os seus 12 se acostumassem com sua palavra. Sabe por quê? Vocês vão lembrar de um fato da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, em que tinha quantos discípulos? 70 e... quantos? 72. Aí Jesus pregou, aí disseram: Senhor, esta palavra é dura demais, como podemos segui-lo? E Jesus respondeu a Pedro: então, e você? E vocês aí? Depois da pregação foi-se embora uma reca de discípulos. Ficou quantos? Os 12. E aí Jesus disse o que para os 12? Porta da frente, serventia da casa. Ele não disse isso, mas ele disse: e vocês aí também vão pegar o beco? Ele não disse assim. E vocês aí também vão embora? Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida. Amados, vivemos um tempo de conversa doce. Não, eu vou passar uma papinha na língua de vocês. Eu vou passar uma papinha. Quer um pirulito? Quer uma pelotinha? Toma aqui um docinho para você chupar. 6 anos chupando pelota aqui. Ai, padre, que palavra doce. Agrada a gregos e troianos. Então, amados, se somos estrangeiros, se estamos numa paraoiquia, que é uma casa ao lado, se estamos sendo preparados para a eternidade, e se somos estrangeiros aqui, e se a palavra de Jesus não agradou nem seus apóstolos, e os 12 confirmaram, aquele que confirmará muitos outros confirmou: Senhor, a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, amados, se estas confirmações dizem a nós como nós vamos ser cristãos, então, por quais cargas d'água eu vou ficar esperando uma palavra adocicada de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, se somos realmente discípulos de nosso Senhor e temos Santo André por nosso apóstolo, eu devo sair desse banco e correr para evangelizar, e correr para anunciar Jesus. E anunciar Jesus é você pegar o pé do vidro do seu filho, da sua filha, e encher de conselho, de orientação, e você conduzir eles para onde? A casa, a sua casa é também uma paróquia, uma extensão da paroiquia, né? E você conduzir ele para onde? Para a eternidade. Porque senão, amados, um conselho de um pai espiritual, quem vai pagar pelos pecados dos seus filhos, pelo desmantelo que existe, é você. Entende? Então, até lá, os 7 anos de idade, vamos dizer que pela falta de maturidade dos nossos filhos, você tem grande responsabilidade com o seu filho. Vamos dobrar a idade, né, para 14. Você vai pagar por tudo isso. Entende? Então, é importante, amados, a gente ter esse espírito da igreja, esse espírito da verdade, esse espírito da verdade que está tão, essa verdade tão escamoteada, né? Tão vilipendiada, né? Tão substituída pelos nossos afetos, pela nossa prática passional de matar e morrer pelo meu partido. Faça isso por aquele partido que não muda jamais e que ele tem parte íntima com o Pai, que é Cristo. O seu Espírito que está em nossos corações, que nós recebemos e sabemos
que alguma coisa está errada e eu sou o grande culpado por isso. Talvez eu como pai e mãe eu seja o grande responsável pela a indiferença à própria vida. Amados, nunca como neste tempo as pessoas morreram tanto e foram sepultadas como um cachorro. Certo, tem postagens lá no Instagram, morreu fulano, faleceu, tarará, tarará, nossos votos, nossos sentimentos, tem tudo, tem um sepultamento, o padre, o diácono vai, faz a recomendação do corpo, tem tudo, mas no outro dia, morreu, não sei, nem lembro, morre assim. As notícias de acidente que chegam a nós, eu sinceramente eu fico perplexo com tudo que vejo. Se acidentou fulano, eita, e foi, né? Se você estivesse no local, você estava lá, o corpo aqui morto, você fazendo o quê, né? A selfie, né? Morre, né? Como se fosse um animal. A gente não liga, acabou-se, acabou então a humanidade. Então, amados irmãos e irmãs, levemos para nossas casas hoje tudo aquilo que nós meditamos nesta festividade, mas fixo-me principalmente na missão de Santo André. Ele foi escolhido por Cristo, o Mestre escolheu. Nós somos escolhidos. E se você que foi escolhido por Deus não chamar, também não escolher, não confirmar os vossos, eu digo os vossos porque ninguém como você, pai e mãe, tem tanta proximidade com os seus de sangue, e ninguém mais terá autoridade sobre os seus filhos. Vamos lá, amados, coloquemos a mão na nossa consciência. Faz quantos dias, quantas crianças fizeram a primeira Eucaristia? Os catequistas, por favor. 2 crianças. Meu Deus. Quantos que foram crismados na noite de anteontem? Uma, ainda bem, a mais encabulada, lá da Maria da Alegre. Graças a Deus, Senhor. Compreende a nossa missão? Então vamos sair dessas cadeiras hoje, ao término da Santa Eucaristia. Quem vai comungar e está devidamente preparado, que se confessou, há poucos dias nós rezamos um salmo: esta é a tenda que o Senhor levantou nesta terra, a igreja. Para quê? Para salvar os pecadores, a nós, pobres que somos. Então parece que você vai sair desta missa com a missão de Santo André de talvez chamar aqueles que foram agora, que receberam os sacramentos, a voltar para a igreja. A nossa casa é a paroquia. Somos estrangeiros aqui, nos diz São Paulo, apóstolo. E a morte que André ele recebeu é um testemunho de amor. O nosso bispo, ao vir aqui, ele disse: todos os dias André oferecia o Cordeiro de Deus. Hoje eu vou me oferecer neste altar da cruz. André deu uma grande prova de que amava nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, vamos nos preocupar um pouco sobre nossa qualidade de vida, não de saúde, mas a nossa qualidade, nosso estado de alma. Como nós nos encontramos para vir à Santa Missa, como nós nos empolgamos para voltar à Santa Missa, ou se nós apenas nos despedimos. O padre fez o rito da aspersão no início deste rito, porque percebeu que todos vocês, um ou outro se salvou, que não participou do curso da missa, entrou nesta igreja, no átrio, que é a porta lá de trás, e esqueceu de fazer o sinal da cruz. Ao entrar na igreja,
genuflexão e sinal da cruz. Então vamos ter atenção, né? Então, amados, se nós não cuidarmos do lugar que é santo, que é a nossa igreja, se nós não temos estas mínimas atenções, não é ter uma liturgia, não é ter uma liturgia piedosa apenas por vaidade ou estética. Não, amados, é a gente viver. E os gestos externos, eles dizem tudo o que está dentro de nós. Então significa dizer que dentro de nós tudo está meio que esquecido. Não é só a chave que se perdeu, não é só a ferramenta que se perdeu, o sapato que se perdeu, a maquiagem que se perdeu a vergonha, se perdeu a atenção das coisas sagradas, se perdeu a piedade, se perdeu a contemplação do belo, da música, da palavra do Senhor Jesus, que agora se oferece neste altar. Vamos lá, vamos ser missionários. Não adianta a gente colocar o boné e a bolsa no baixo, na tira-cola e sair dizer que eu sou missionário, né? Ame a ação missionária evangelizadora, bota a cruz e a missão fica no passado. O testemunho de Santo André mostra que ele nunca esqueceu do seu Senhor. Pedro chorou sua negação até o último minuto, o último respiro, e disse: eu não te negarei mais. Então, o que começou aqui na primeira comunhão, no batizado, não deve acabar no almoço de confraternização. O que começou aqui, continuou na primeira Eucaristia, no Crisma, não deve terminar na torta doce na sua casa com Coca-Cola e salgados. Sacramento não é formatura, não é encerramento de etapas, não é foto do ABC para a primeira comunhão, nem é canudo do ensino fundamental para você abandonar. Amados, a última confissão, qual foi a sua última confissão, amado? Na primeira comunhão, Padre. Tira a teia de aranha, meu filho. Tira a teia de aranha do exame de consciência. Aí eu pergunto, né? Mas sua próxima confissão vai ser quando? Antes de casar? Porque não é mais projeto. Parece que os sacramentos eles terminaram aqui no Crisma. Amados, este mundo a porta é muito larga. E nosso Senhor Jesus, Ele não sempre irá nos apresentar a porta estreita para entrar. Todo dia eu tenho que tirar, deixar as minhas redes, minhas seguranças, diariamente. Quais são as redes que eu preciso deixar? Importante pedir a Santo André a graça do amor e do zelo à Santa Igreja. E tudo isso vai se refletir se você meditar. Mas se você não meditar, como a semente que caiu na pedra, no pedregulho, na terra, na areia ou nos espinhos, irá secar. Ano que vem tem festa de novo. Tchau, chuva de verão. Faz tempo que tu não chove no meu sertão. É assim? Então, irmãos e irmãs, perseverança, coragem, zelo. Vamos lá, guardar a palavra de Cristo, como Santo André sempre recordou, nunca esqueceu, até a vida, até o fim, ele deu um testemunho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre.